Irmãos, enquanto as crianças se dirigem ao departamento infantil, eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no primeiro livro das Crônicas, capítulo 4. Primeiro livro das Crônicas, no capítulo 4. Antes de nós lermos o texto, eu queria pedir que você pudesse assistir a um vídeo que vai ser projetado aqui, em nossa realidade aqui no Brasil, em que é um tema tão importante, tão caro, a nossa doutrina cristã, a doutrina da vida, tem sido debatido no nosso tribunal de mais alto grau de decisão. Eu lembrei desse vídeo da Diana Jensen, uma australiana, que é uma sobrevivente a um aborto. E enquanto eu preparava essa pregação e lembrava aqui da capacidade que Deus nos dá de reverter o quadro de nossa história, eu lembrei de como essa jovem foi conduzida pela boa mão do Senhor a não apenas se tornar uma sobrevivente, mas alguém que pudesse erguer a bandeira da vida em defesa das crianças. E eu queria compartilhar com vocês, aqueles que querem assistir depois, já que o vídeo é um tanto quanto antigo, a qualidade não vai estar tão boa para você ler a legenda, mas você poderá pesquisar no YouTube, está em 3 partes, e eu queria mostrar só o início dessa primeira parte aí, para que a gente pudesse compartilhar com esse testemunho de vida, que tem muito a nos dizer no dia de hoje. I'm adopted, and my biological mother was 17, and so was my biological father. She was 7.5 months pregnant when she decided to go to Planned Parenthood, which is the largest abortion provider in the world, and they counseled her to have a late-term saline abortion, which is a saline salt solution that is injected into the mother's womb. The baby gulps that solution, it burns the baby inside and out, and then she is to deliver a dead baby within 24 hours, and to everyone's great shock and surprise, I didn't arrive dead but alive on April the 6th, 1977 in a Los Angeles County abortion clinic. What's fantastic about this, about the perfect timing of my arrival, is that the abortionist was not on duty yet. So he wasn't even given the opportunity to continue on with his plan for my life, which was death. And I know that I am in a government building, and a beautiful one it is, and I love your country as well as my own. But I know in the age that we live in, it is not at all politically correct to say the name of Jesus Christ in places like this. To bring him into these sorts of meetings, because his name can make people so terribly uncomfortable. But I didn't survive so I could make everyone comfortable. I survived so I could stir things up a bit. And I have a great time doing it. And so I was delivered alive, as I've already said, after 18 hours. I should be blind, I should be burned, I should be dead. And yet I'm not. You know what is fantastic vindication is the fact that the abortionist had to sign my birth certificate. So I know who he is. And it also says, for any skeptic listening, on my medical records, born during saline abortion. Ha! They didn't win. I've done some research on the man that performed the abortion on me.
And his clinics are the largest chain of clinics in the United States of America, and they gross $70 million a year. I read a quote from him at some point several years ago, and he said, "I have aborted over 1 million babies, and I consider it my passion." I tell you these things because, listen, ladies and gentlemen, we are in an interesting battle, whether we realize it or not, in this world. It is a battle between life and death. What side are you on? No Salmo 139, um salmo dos mais conhecidos, nos diz que antes que nós fôssemos percebidos no ventre materno, Deus já nos via, ainda substância informe, e já nos conhecia, que vocês sabem o significado de conhecimento na língua hebraica, tem a ver com amor. Deus já nos via e não apenas sabia quem éramos, mas nos amava e já tinha escrito e determinado cada um dos nossos dias, sem que houvesse qualquer deles ainda. A Diana passou por essa dificuldade, ela sofreu com uma paralisia cerebral, tem dificuldade de andar, mas ela escolheu a vida para testemunhar daquele que lhe deu vida, o Senhor Jesus. Nós temos uma história na Bíblia que não é narrada assim com detalhes, e outros que vocês poderão ver depois, a história de um homem que aparece no meio de uma das narrativas talvez mais desafiadoras para aqueles que querem traçar um planejamento de leitura anual. É quando chega ali, passando de Levítico, né? A pessoa persevera, vence Levítico e chega em Crônicas. E ela se depara com vários capítulos iniciais com relatos de genealogias. Pois bem, esse capítulo 4 é uma dessa parte, né? Uma pequena parte desse grande relato da genealogia do povo de Judá, em que uma pessoa recebe, digamos assim, um parêntese narrativo para trazer um relato, um micro-relato biográfico de alguém que fez uma oração a Deus que mudou a história da sua vida. Eu quero convidar você, então, a ler apenas 2 versículos do capítulo 4 de 1 Crônicas, os versículos 9 e 10, que nos dizem assim: Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E o resultado, irmãos, vamos ler juntos? E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Pai, nós queremos que o Senhor conceda também nesta hora aquilo que lhe temos pedido. Que tu permaneças falando conosco, desta feita a partir da ministração da tua palavra. Deus, nós queremos ouvir-te e sermos guiados por tua voz, a fim de que o quadro da nossa vida, da nossa história, seja por ti mudado, transformado, para vivermos aquilo que o Senhor projetou desde antes do nosso nascimento, para que vivêssemos aqui, para a glória do teu nome. Oramos assim agradecidos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu vinha dizendo então, este livro aqui de Crônicas, ele repete alguns dos relatos históricos trazidos em seus livros antecessores, né? Os livros que antecedem aqui Crônicas, Samuel e Reis, relatam ali o período da história do surgimento de um povo, o povo de Judá em específico. Nesse primeiro livro aqui das Crônicas, nós temos a história regredindo até Adão e indo até Davi. E boa parte aqui do livro de 1 Crônicas traz então o relato aqui do reinado davídico. Vocês devem estar lembrados que foi com Davi que Deus fez uma aliança, prometendo que de sua descendência viria aquele descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, o rei messiânico, né? Um filho de Davi reinaria para sempre. Nós também temos aqui, na continuidade do desenvolvimento histórico desse povo, o segundo livro das Crônicas, que trazem aqui a narrativa desse desenvolvimento desse povo pequenininho,
Vocês lembram que Judá era apenas a parte sul do reino todo de Israel, que depois que se dividiu, ficou ali apenas com 2 tribos ao sul, Judá, e tinha a capital Jerusalém. E no norte tinha as demais tribos, cuja capital era Samaria. Então, nesse segundo livro, traz o desenvolvimento de como sobreviveram estes 2 reinos separados, mostrando depois o relato final da libertação do povo do cativeiro babilônico. Mas aqui, logo no início, o narrador traz então um resumo das famílias judias, trazendo aqui um parêntese histórico para destacar este homem. A gente não tem, no restante da Escritura, qualquer acréscimo a essa história desse homem. A gente não tem mais informações acerca de quem foi Jabes. O que a gente sabe é que ele era um descendente da tribo de Judá, e o nome dele era Jabes porque ele foi nascido em meio a dores de sua mãe. E a sua mãe o homenageou dessa forma. Você vai chamar Jabes, né? Interessante que, olha o contraste, talvez não, né? Certamente por isso o narrador inspirado trouxe esse destaque para esse homem, porque o significado da palavra Judá é alegria. A tribo de Judá significa alegria, vida, né? Contentamento. E este descendente de Judá recebeu o nome de sofrimento, dor, né? E aí eu fico imaginando que está aí um homem que não precisava de nenhum apelido dos seus amigos, ele já tinha o seu nome. Os amigos, quando o chamavam Jabes, imagine talvez o sentimento de constrangimento. Ei, sofrimento, lá vem dor. Talvez sua mãe, né, chamando-o dentro de casa, passa para dentro, Jabes, né, vem para cá, dor. E aquela pessoa, aquele menino foi crescendo nesse ambiente, né, certamente ele tinha um cenário montado para que ele pudesse ser identificado como alguém azarado na vida. Como alguém que já começou dando errado, como alguém que já veio ao mundo trazendo sofrimento para a sua mãe. Mas diz o texto, se você voltar para o versículo 9, que Jabes foi o mais ilustre, o mais honrado, o mais destacado entre os seus irmãos. E por que isso aconteceu? Certamente, meus irmãos, talvez aqui ninguém se chame Jabes ou algo parecido. Mas é possível que dentre nós aqui existam histórias, talvez até desconhecidas aqui, da maior parte de nós, histórias que tinham tudo para que você pudesse crescer dentro de um contexto de derrota, de vergonha. Talvez você sofreu algum tipo de abandono, talvez você não seja um sobrevivente ao aborto, mas talvez você tenha sido rejeitado desde o ventre. Nem sempre a história nos mostra uma família que planeja filhos, descendentes que vão alegrar a casa. Muitas vezes as pessoas são produtos das irresponsabilidades humanas, do pecado, da tragédia, do egoísmo, da vaidade, do ódio mesmo, da violência, que é enraizada naquilo que é perenemente natural em todo ser humano. A gente nasce tendente ao mal. A gente nasce desassociado da boa lei de Deus. E aquele cântico mentiroso da Gabriela, que eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim e vou morrer assim, Gabriela, sempre Gabriela, é aqui refutado de modo completo pela Escritura Sagrada, nessa historinha pequena de uma oração, de um homem que nasceu marcado pela dor, mas que fez uma oração e ele foi acrescido da bênção do Senhor, se tornando um destaque entre os seus irmãos. O que é então que esse homem pediu? Você pode anotar aí a receita da oração que muda a história. Ele pediu 4 coisas. A primeira delas, ainda no versículo 9, é que ele pediu a bênção de Deus. Ele pediu que verdadeiramente Deus, o autor da vida, o abençoasse. Diz o texto que Jabes foi o mais ilustre dos seus irmãos e que, apesar de se chamar Jabes, porque foi com dores gerado, diz o verso 10 que Jabes invocou o Deus de Israel. E a oração que ele fez, a primeira das petições é: tomara que me abençoes, ó Deus. O que mais a gente precisa, irmãos, na vida é da bênção de Deus. A bênção dos homens, o reconhecimento humano, as honras humanas, elas nos são atraentes, sim.
Elas mexem com a gente. Os elogios, as inclusões nos grupos de influência social. A gente se sente bem em ter o nosso trabalho reconhecido. A gente se sente bem em sentir-se rodeado de amigos, pessoas que gostam da nossa presença, do nosso convívio. Mas melhor do que tudo isso é ter a bênção daquele que nos conhece verdadeiramente. Porque nem sempre a gente apresenta a nossa versão real para as pessoas. A gente tem sempre uma versão melhorada para mostrar às pessoas. Aí depois que a gente passa a ser amigos mais ligados, ou nos tornamos casados, o nosso cônjuge vai descobrindo novas facetas. Sejam elas surpreendentemente melhores, sejam outras um tanto quanto decepcionantes. E a gente vai sendo conhecido, e o relacionamento vai sendo aprofundado. Mas se tem alguém que não precisa aprofundar-se em conhecimento de quem realmente somos, é aquele que nos fez. E Deus nos conhece, e quando a gente conta com a bênção de Deus, e quando a gente conta com a honra de Deus, e quando a gente conta com o cuidado de Deus, isso supera qualquer tipo de bênção meramente humana. As bênçãos humanas, elas passam. Os elogios, os relacionamentos humanos também são limitados e podem cair em desgraça. Mas o relacionamento com Deus e as bênçãos do Senhor são celestiais e eternas. A bênção dos homens que nós tanto almejamos, uma solidez financeira, uma estruturação familiar, uma boa profissão, tudo isso pode durar um bom tempo, mas tudo isso também pode passar. Mas aquele que é o verdadeiro pão dos homens, em cuja vida brota para nós mesmos, este é que nos servirá a verdadeira comida que nos fará durar para sempre. Jabes então olha e ele não vai requerer da sua mãe uma troca de nome. Ele não espera a maioridade para ir a um cartório lá de Duda e fazer assim, eu quero mudar meu nome, quero colocar um nome melhorzinho aqui. Jabes pede ao Senhor da vida, que lhe deu vida em meio a dores, para mudar a sua vida. Aqui a gente lembra da história de Jacó. Jacó também não tinha um nome assim muito legal não, né? O nome Jacó significa usurpador, enganador, corrupto, ladrão. Olha que nomezinho pesado para se ter também. Talvez pior, né? Lá vem um ladrãozinho, corre, Jacó está chegando. Jacó cresceu e em muitas ocasiões, a gente tem mais detalhes da vida dele do que detalhes da vida de Jabes. Jabes a gente tem 2 versículos. Jacó a gente tem alguns capítulos de Gênesis, né? Jacó se comportou mesmo como um ladrãozinho. Jacó já nasceu agarrado ao calcanhar do seu irmão, disputando no ventre materno, por mais extraordinário que isso possa parecer, o direito à primogenitura, de ser o mais velho. Mas nasceu primeiro quem? Esaú. E agarrado ao seu calcanhar, o ladrãozinho. O ladrãozinho cresce e resolve enganar o seu pai, Isaque. Ele se veste com as roupas de Esaú, ele coloca o perfume do campo, da caça de Esaú, ele se cobre dos pelos ali de animais para simular o corpo de Esaú, ele combina com a sua mãe e ele senta no colo do pai para roubar-lhe a bênção que seria dada ao seu irmão por direito. E ele fez isso vendendo o direito à primogenitura do seu irmão ou comprando com um prato de lentilhas. Jacó então tem que sair de casa fugido para não morrer. Esaú ficou revoltado com isso. Isaac ficou decepcionado com seu filho, a família dividida e Jacó foge para não morrer. E ele vai em direção à sua família, Labão, que era um tio dele. E no caminho, um cara fugitivo, desgraçado, sozinho, tendo a fama de ser um enganador, parte para uma terra distante, sem saber o que lhe esperava. Mas o que é que Jacó fez? Ele brigou com Deus, para ter a bênção de Deus. Diz o texto que Jacó lutou com o anjo ali, na madrugada daquela noite gélida, no meio do deserto. Diz que era um anjo do Senhor, e aqui a gente lembra que em muitas aparições em que o anjo do Senhor é mencionado no Antigo Testamento, trata-se de uma teofania, uma manifestação ali prévia, digamos assim, do Cristo pré-encarnado, né? E ele briga, e ele diz, eu só saio daqui, eu só te largo quando o Senhor me abençoar. Eu cansei de ser Jacó.
Eu cansei de ser maldição. E aí diz o texto que Jacó lutou com Deus como um príncipe e teve o nome trocado para Israel, que significa príncipe de Deus. Como eu disse anteriormente, meus irmãos, talvez seu nome não seja o motivo do seu constrangimento, talvez o seu nome não lhe traga nenhum tipo de rejeição das pessoas, mas talvez parte da sua história tente pregar ao seu coração de que você não é digno de ter uma vida diferente daquela que lhe foi prometida. Talvez acontecimentos, traumas de infância, situações de abuso, de abandono, situações em que você mesmo foi um Jacó na vida de alguém, trazendo desgraça para a sua casa, dividindo uma família. O que a gente mais precisa é que a bênção do Senhor mude o curso de quem nós somos. Jabes orou pedindo a bênção de Deus. Mas ele também pediu uma outra coisa. Volte seus olhos para o verso 10. Diz que invocando o nome de Deus, o Deus de Israel, dizendo: tomara Deus me abençoes, ele também pediu e que me alargues as fronteiras. Quando a gente pensa aqui nesse contexto das tribos, nós lembramos que o livro de Números e outros mais aqui do Antigo Testamento vão mostrando as divisões das terras para o povo da aliança. Lembra que o povo estava ali escravizado no Egito por mais de 4 séculos, e depois Deus prometeu que, tirando eles de lá, levariam-nos para uma terra que manaria leite e mel, a terra de Canaã. E não foi fácil essa conquista, houve guerras, 40 anos de luta no deserto, mas Deus ali estando presente com eles. E quando eles conquistam a terra, existe a divisão dessa terra pelas 12 tribos. E essa divisão era muito importante, porque o fator terra, na teologia do Antigo Testamento, aponta para redenção. Lembra que quando o povo se desviava de Deus, se afastava da lei do Senhor, abandonava o culto santo ao Deus dos céus e da terra, adorando as coisas terrenais, o que acontecia com a terra? Eles a perdiam, eles eram tirados da terra e eles iam para cativeiros. Aí o povo se arrependia, Deus tratava com o coração do povo e, como sinal da restauração do povo, a terra também lhes era restaurada. Então eles voltavam, reconstruíam as cidades, se estabeleciam ali e passavam a adorar o Senhor por tão grande salvação. Veja que a oração de Jabes, ele pede que a sua fronteira, que, digamos, as cercanias das terras herdadas dos seus pais pudessem ser alargadas. E aqui, talvez, numa pregação de teologia da prosperidade, seria um excelente gancho, para que a gente pudesse dizer: está vendo? Pegue o terreno da sua casa, vizinho, coloque o pezinho dentro da cerca, bata e diga: onde plantares a planta dos teus pés, será teu por herança. Senhor, alarga a minha fronteira, eu quero fazer uma piscina maior. Mas pelo contexto aqui, meus irmãos, teológico do Antigo Testamento, o conceito, como eu disse, de terra era de redenção. O sinal da bênção do Senhor era ver o seu povo se espalhando pela terra. Lembra que a primeira ordem, uma das primeiras ordens que Deus deu ao primeiro casal no ato criacional foi: sede fecundos e multiplicai-vos. Para quê? Para que vocês encham a terra. De quê, irmãos? De verdadeiros adoradores que mostrem a glória do Criador para todas as nações. Mas Israel falha nisso. Lembra que quando Israel ganha a terra, Israel diz assim: agora é nós, agora é nossa vida, é nossa terra, Deus nos abençoa, Deus é nosso, exclusivo. Israel falha na sua missão de espalhar-se pelas nações e trazer súditos deste rei divinal. Aí Deus faz o quê? Vocês não fazem qualquer diferença, vocês se misturam com os outros povos, não para evangelizá-los, não para marcar-lhes uma diferença de verdadeira adoração, mas para ser idólatras como eles. Então eu vou levar vocês, tirando vocês da terra, para terras estranhas, a fim de que lá, pela minha misericórdia, eu possa mostrar-lhes a minha salvação.
Então, quando o cativeiro babilônico acontece, o cativeiro assírio acontece, meus irmãos, é Deus enviando, sim, num castigo, numa disciplina, mas não é para que os pecados daquele povo sejam purgados lá, mas para que a mensagem de tão grande salvação, levada por Daniel, por exemplo, pudesse chegar à Babilônia, pudesse chegar à Síria, ao Império Medo-Persa, ao Império Romano, e assim a glória de Deus fosse enchendo a terra de verdadeiros adoradores, não porque não pecam, mas porque se arrependem e clamam a Deus por sua bênção e para que as suas fronteiras sejam expandidas. Ser relevante na história da salvação, foi para isso que Deus nos chamou. O nível de influência que você tem no seu trabalho, nos seus empreendimentos, no seu serviço, na sua comunidade, o nível de influência que você tem deve ser alargado, não para que você cresça, mas para que você, diminuindo, Cristo seja visto em você. Esta foi a oração do apóstolo João, que ele cresça e que eu diminua. Mas adivinha qual a tentação do nosso coração? Alarga nossas fronteiras, Senhor, para que vivamos mais confortáveis. Alarga as nossas fronteiras, Senhor, para que eu seja mais admirada pela minha família, mais aceito pelos meus amigos, para que meus filhos tenham como disputar os melhores bens com seus coleguinhas, comparando marca de carro e de celular. A visão aqui, irmãos, é uma expansão não territorialista, mas uma expansão da glória, da graça, da compaixão, da santidade, do bom testemunho daqueles que enchem a terra das marcas do verdadeiro Deus. Além de pedir a bênção do Senhor e o alargamento das fronteiras, Jabes pede que a mão de Deus seja com ele. Volte seus olhos aí para o verso 10. A primeira petição é: tomara Deus me abençoes. Eu não quero a bênção dos homens, eu quero a bênção de Deus. Tomara Deus me alargues as fronteiras, não para que eu seja apenas e simplesmente um homem destacado dentre os demais homens, mas um homem cheio de Deus, em que Deus seja visto pelos homens. A terceira petição é que seja comigo a tua mão. A mão de Deus conosco. Para que serve a nossa mão? Enquanto eu pensava aqui nesse ponto, eu lembrei de Pedrinho, que está em casa, não sei, já está dormindo essa hora, ele veio pela manhã. Pedrinho tem uma mania, e alguns irmãos já sabem aqui, de só dormir beliscando nossa mão. Ele pega esse corinho aqui da junção, né? Se você puxar aqui, a parte que mais estica da sua mão é esse corinho aqui, né? Eu não sei como eu não... Cadê os médicos aqui? Como eu não desse ossinho aqui, onde a gente conta o mês do ano, janeiro, fevereiro, março. Esse corinho aqui de cima, né? E aí ele fica puxando aqui, um dedinho na boca e outro dedinho aqui, ó. E isso é o Rivotril dele. Isso aqui é o calmante dele, né? Isso aqui ele fica puxando, vai relaxando. E a gente tem que ficar lá, né? Às vezes sem posição, esticando a mão. Quando a gente quer mudar um pouquinho a posição, ele pega, puxa e continua beliscando aqui a mão. A mão do papai e da mamãe de Pedro não servem só para fazê-lo dormir, mas para ajudá-lo a andar, a atravessar a rua. Não apenas para lhe dar calma, mas também segurança. A nossa mão também serve para erguê-lo, para colocá-lo em nossos braços, a trazer para ele senso de pertencimento, saber que ele tem um pai, ele tem uma mãe, que segura-o em suas mãos, que são mais fortes do que as mãozinhas dele, e que lá ele encontra segurança. Jabes nasce nesse contexto de quase morte, de risco para sua mãe. Talvez o caso da mãe de Jabes fosse hoje, por algumas leis, em algumas nações, e talvez daqui a pouco na nossa, considerado um caso propício a uma desistência de vida. A gente não sabe aqui com quantas semanas Jabes nasceu. O que a gente sabe é que a mãe dele lutou pela vida dele, mas que não foi fácil, que lhe causou dores. Mas Jabes agora compreende que, apesar da sua história inicial amarga para sua mãe, se torna uma história ilustre na sua família. A mãe de Jabes olha para aquela criancinha e a sustenta em suas mãos e faz de tudo
para que aquela criança cresça saudável, protegida, alimentada, abraçada, de modo que essa criança vai nascendo e, a despeito do nome de um pretérito complicado, projeta um futuro brilhante. E agora Jabes pede que não apenas a mão da mamãe possa continuar conduzindo a sua jornada, mas agora em que talvez já um homem feito, podendo andar, produzir com suas próprias mãos o alimento e a sobrevivência da sua casa, ele diz: nada do que eu posso fazer, nenhum dos meus empreendimentos, nenhuma das minhas capacidades inatas, nenhuma parte do meu corpo, por mais fortalecida e desenvolvida que tenha sido durante todo esse meu tempo de desenvolvimento, o que eu preciso mesmo é da mão do Senhor comigo. A mão que protege, a mão que direciona pelo caminho, a mão que traz para perto, a mão que também serve para bater na parte mais fofinha do nosso corpo quando a gente quer fazer aquilo que nossos pais sabem que não deve ser feito para o nosso próprio bem. Jabes pede a mão de Deus com todas as suas características, com todos os seus aspectos. Sabe uma pessoa que entendeu muito bem a importância da mão de Deus na vida? Moisés. Eu peço que você abra a sua Bíblia lá em Êxodo, capítulo 33, numa história bem conhecida, acerca da criação, da talvez manufatura, objeto artesanal, feito para uma adoração pagã, o bezerro de ouro, lembra? Êxodo capítulo 32 narra isso, e o capítulo 33 diz que Deus estava prestes a deixar para lá esse povo e fazer de Moisés uma nova nação. Porque o que aconteceu? Vocês lembram? Moisés subiu no monte para orar a Deus e ele demorou lá. Foi um culto, aquela vigília do fogo, que não tem hora para acabar, né? Aí Moisés ficou lá um tempão, orando, né? E Deus dando a lei. Deus mesmo providenciou as tábuas da lei para Moisés. Só que o povo falou assim: Arão, que era irmão de Moisés, né, sacerdote, Moisés está demorando demais. A gente veio para cá, saímos do Egito, lá a gente tinha um bocado de Deus, Deus para tudo que é coisa. Esses deuses foram humilhados pelo Deus de Moisés. As 10 pragas, cada uma delas, trouxe a vergonha e a derrota para cada uma daquelas divindades pagãs. Tinha piolho, mosca, isso era Deus, tá? Tinha tudo lá, tinha bezerro. Ah, vamos construir um bezerro. O Deus da prosperidade egípcia. E aí, Arão, que viu tudo o que Deus fez, pega os brincos de ouro das mulheres que Deus tinha dado. Lembra que na saída do Egito, na Páscoa, na noite anterior à grande libertação do povo de Deus, Deus tocou no coração das mulheres egípcias para tirarem seus brincos, suas joias, e presentearem as mulheres hebreias. Para que serviria esse ouro? Você lembra? Para a construção do tabernáculo, local da habitação de Deus. O que Arão faz? Cria um bezerro de ouro para adoração. Quando Moisés desce da montanha, com as tábuas da lei, feliz da vida, ele já vem com um aviso de Deus: Moisés, desce lá e vê o que o povo está fazendo. E quando Moisés desce, o povo está dizendo assim: foram esses deuses que nos tiraram da terra do Egito. E eles adoravam o bezerro, e a céu aberto estavam envolvidos em promiscuidades, em festas pagãs típicas egípcias, cheias de orgias, bebedeira, violência e culto aos deuses falsos. Moisés fica tão irado que ele pega as tábuas da lei e as quebra. Mais ou menos como um gesto, né? Deus acabou de falar com vocês no monte em chamas, dizendo para vocês não terem outros deuses, para vocês adorarem somente a mim, para que vocês não criem nada para adoração, e é isso que vocês fazem, vocês quebraram a lei de Deus. Moisés se revolta, volta lá para o monte, Deus dá de novo a lei, dessa vez Moisés foi que teve que escrever, mas Deus fala para Moisés: olha, esse povo aí, eu vou destruir todo mundo, e de ti, Moisés, tu que és fiel, porque nem teu irmão escapa, nem o sacerdote escapa. De ti, Moisés, eu vou fazer uma grande nação. Aí, olha a oração que Moisés faz a partir do versículo 12 de Êxodo 33. Disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, faze subir este povo,
porém não me deste saber a quem hás de vir ou de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, Senhor, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Senhor, o que é que vão dizer deste Deus que tirou o povo do Egito para matar no deserto? Senhor, lembra-te de Abraão, de Isaac, de Jacó, tu és o Deus que fizeste uma aliança com esse povo. Eu sei, Senhor, esse povo não merece, mas é teu povo, é o teu povo. Mas eu só vou continuar conduzindo esse povo, se o Senhor me der uma garantia de que estará comigo. Olha o que é que diz o verso 14. Respondeu-lhe o Senhor, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra, Senhor. Se a tua mão não for comigo, não adianta mandar anjo, não adianta mandar exército, não adianta mandar promessa de que haverá uma terra que manda leite e mel. Eu abro mão disso tudo, a gente vai ficar no deserto, porque o que mais importa não é a bênção do Senhor, é o Senhor da bênção, é a presença do Senhor conosco, é a tua boa mão a nos conduzir nesse deserto, é saber que tu estás conosco, apesar de nós não merecermos a tua presença. Não há anjo, não há presente, não há dom espiritual, não há nada, não há família estruturada, não há riqueza, não há segurança, não há nada que possa superar a suficiente presença de Deus a nos guardar. A gente pode ganhar o mundo inteiro, meu irmão, minha irmã, mas se Deus não vai conosco, se Deus não entra no nosso escritório, na nossa frente, se Deus não senta ao nosso lado, na cadeira do consultório, se Deus não está conosco, enquanto usamos as lousas dando aula para os alunos, se Deus não está conosco enquanto gerimos equipes de vendas, se Deus não está no nosso negócio, em vão é o nosso negócio, em vão é o nosso escritório, em vão é a nossa repartição. Se a mão de Deus não vai conosco, como saberemos que somos do Senhor? A oração termina com a quarta petição, em que Jabes pede a Deus que o guarde do mal. Veja o verso 10, voltando lá para Crônicas. Ele pede que o Senhor o abençoe, que alargue suas fronteiras, a fim de que a glória do Senhor se espalhe pela terra, que o Senhor seja com ele, que a mão do Senhor seja com ele, e que Deus o preserve do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. Olha que oração completa que você e eu podemos meditar nesta hora. A gente conta com a bênção de Deus. A bênção de Deus não deve ser reclusa, exclusiva à nossa casa. Possamos expandir as fronteiras da bênção do Senhor para alcançar outras famílias, para alcançar os nossos amigos. Vamos pedir a Deus também que Ele coloque a sua mão como uma bússola, como uma mão segura, como também mensagem de que Deus está conosco em todo tempo, de que quando a gente desviar a rota, o Senhor vai dar aquele puxavão, e aquela disciplina da boa mão de um pai que ama seu filho, e que tudo isso redunde em livramento, em proteção de todo mal. Jabes pede a proteção de Deus, não apenas para que as circunstâncias adversas da vida, que pertencem a todos nós, possam ser afastadas da sua história. A palavra mal aqui é um significado um tanto quanto amplo. Jabes pede aqui, por exemplo, para que Deus afaste dele o pecado. O mal que tenazmente nos assedia, que muitas vezes quer impedir a nossa carreira que nos está proposta,
querendo quebrar de nós a perseverança de seguirmos em frente, direcionados por Deus. É o pecado quem tenta desviar a rota o tempo todo, pregando ao nosso coração que nós não somos dignos do caminho, que nós não vamos conseguir. Olha seu passado, olha a sua história, olha de onde você veio, olha o que você já fez, olha a desestrutura que você causou na sua família. Você não é digno de estar aqui adorando a Deus. Você já ouviu algum tipo de pregação dessa ao seu coração? Olha o pecado que você cometeu ontem à noite. Olha como está teu relacionamento com teu filho. Como é que você é hipócrita em estar aqui levantando as mãos, adorando a Deus? Gente, são muitas falsas pregações que o pecado prega ao nosso coração. Porque o intuito do pecado é nos afastar de quem? Do Senhor, do bem supremo, da santidade personalizada, da pureza sublime, do ser mais admirável, mais amável, mais sábio. E a gente começa a achar que a forma de combater o pecado é nos afastando do Senhor, como que uma atitude de aparente piedade, dizendo: eu não sou digno de Deus, eu não vou nem orar mais pedindo perdão, porque eu pequei e pedi perdão, aí eu pequei de novo, pedi perdão de novo. Deus já não deve estar nem com disposição de ouvir a minha oração. A gente começa a nos afastar do Senhor, entendendo que se tais e tais episódios acontecem na nossa vida, possivelmente são marcas de alguém que não está dentro de uma aliança com Deus que é santo. Mas a Bíblia mostra, meus irmãos, que pessoas como Jabes, como Moisés, como Davi, também eram pecadores, também tinham seus monstros, também tinham suas fissuras de caráter, também tinham suas inconstâncias, também tinham seus medos, seus vícios, também tinham um coração vaidoso, orgulhoso, tendente à autopromoção, tendente a achar-se superior aos demais. Tanto que existe um versículo para combater isso: olha, que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele se esvaziou e, sendo o maior de todos, se fez o menor. Sendo o Senhor, se fez servo, assumiu a forma humana para experimentar a morte que nos pertencia, a fim de que, ressuscitado ao terceiro dia, nos desse a verdadeira vida que dura para sempre, a vida que honra, a vida que adora a Deus, a vida que expressa a sua bondade e a sua compaixão. Pensar que todos os nossos dias foram escritos e determinados é pensar que esses dias, nem todos eles serão dias coloridos de céu aberto. Haverá dias de intensas trevas, noites que parecem nunca terminar. Há dias na nossa história, irmãos, que a gente não tem força nem para pensar em como orar, que dirá orar. E nem tudo é pecado. Há um tipo de mal que é opressão maligna mesmo. Eu sei que em tempos de cultos transmitidos em TV aberta e em rádio, o que muito mais se vê é um tipo de atração, uma atração tanto quanto bizarra, de exorcismos que mais parecem teatralizados. Eu sei que vocês veem isso e vocês chegam a duvidar se aquilo é real, se acontece mesmo, esse tipo de intervenção maligna. Hoje pela manhã a gente viu, no testemunho de um missionário que veio aqui, de como existem demônios que são adorados, que são cultuados. Mas muitas igrejas ditas cristãs acabam colocando esse tipo de realidade espiritual, de guerra, batalha espiritual, que sim acontece, não nos moldes desse tipo de teologia que se apregou aí fora, mas sim, os demônios existem. E Satanás veio para roubar, matar e destruir. E ele vai fazer de tudo para afastar você do bem precioso, da presença de Deus. Não sendo entrevistado com o microfone na boca, para dizer o que ele veio fazer na vida da sua casa, da sua família.
A oração aqui e nas demais orações em toda a Bíblia, não existe uma sequer que nos encoraje a falar com demônios. Pelo contrário. Eu lembro que, não sei, né? Não sei se você é como eu, que já teve algum passado assim mais fervoroso, mais pentecostal, assim. Alguns de nós aqui tiveram, né? Que gostavam assim de umas reuniões mais quentes, mais do reteté, né? E quando criança eu participava assim, muito raramente, né? Quando podia dar umas escapadas assim, e eu achava legal aquilo. Eu não vou mentir para os irmãos, eu gostava. Só que tinha umas coisas que eu achava meio estranhas, né? Por exemplo, no meio da oração, a pessoa estava orando a Deus, louvando a Deus, pedindo a Deus e tal. No meio da oração, a pessoa começava a falar com Satanás. Começava a repreender demônio no meio da oração. Eu disse, peraí, em que parte houve a mudança aqui? Está todo mundo olho fechado, falando com Deus. De repente, na mesma oração, e Satanás, e não sei o que. Meu Deus, a oração agora é para Satanás. O fato é, irmãos, que existe sim uma realidade sobrenatural. A Bíblia diz que Satanás anda ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar, destruir o casamento, tirar a sua capacidade produtiva de trabalho, trazendo algum tipo de perturbação mental, tentações severas. Existe sim. Mas é sujeitando-nos a Deus, clamando a Deus, buscando a Deus e repreendendo Satanás, e ele fugirá de nós. Jabes pede não apenas para que o mal do pecado possa ser minguado na sua vida, para que ele tenha vitórias nas lutas contra o pecado, mas ele pede que Satanás seja afastado, para que Satanás não encontre brechas em sua santidade, não encontre convites da alma a satisfações perniciosas, iníquas, sujas. Que Satanás continue sendo o que ele é, um derrotado. Porque Deus já nos fez mais do que vencedores. Mas ele também pede, nesse conceito amplo de mal, que Deus pudesse protegê-lo das maquinações dos homens, da violência, da inveja, dos maus desígnios, das injustiças. Eu não sei você, mas enquanto a gente vai meditando nessa oração, as petições que aqui são feitas, eu fico me perguntando se eu tenho orado nessa constância, abarcando esses temas. A gente é acostumado a orar em louvor a Deus, não é? Em gratidão. A gente ora pelo pão de cada dia, e que não fique só nisso, né? Que a gente ore assim, pela gratidão de tudo que Deus é e faz por nós, como vimos pela manhã. A gente ora também pedindo perdão dos pecados. Mas a oração que Jesus nos ensinou inclui, irmãos, que Ele não nos deixe cair em tentações. Jesus já admite que todo ser humano é fraco, precisa de ajuda para não cair em tentações. Jesus pede na oração do Pai Nosso, no final, livrai-nos do mal. Ele considera essa realidade. Ele considera que, claro, a raiz dos males é o pecado, é a antilei do bem de Deus, mas é o pecado que faz com que Satanás encontre lugar para agir, e é o pecado que faz com que as pessoas odeiem umas às outras e maquinem contra as pessoas. E a gente não pode ser inocente e achar que isso acontece fora desse ambiente aqui, fora da igreja. Maquinar o mal contra alguém. Quando a gente está aqui pregando, primeiro a gente prega para a gente mesmo. A gente pensa que existem pessoas como nós aqui, que também são pecadores e precisam ouvir essa pregação. Mas a gente também pressupõe que existem pessoas aqui que ainda não estão dentro da aliança de forma real, que ainda não experimentaram arrependimento verdadeiro, que ainda não creem genuinamente no Cristo,
que ainda não sentem essa presença da boa mão de Deus a guiar as decisões e que ainda vivem para si mesmos, ainda reagem às circunstâncias, não agem, fazem diferença, mas reagem, pagam com a mesma moeda, maquinam vinganças ante as injustiças que lhes são feitas. Essa palavra também é para você. O que Deus está nos chamando é para que morramos para nós mesmos, é para que dependamos da sua boa mão nos conduzir, e essa boa mão que nos conduz em triunfo arranque do nosso peito o mal, o pecado e as maquinações humanas. Essa palavra é para mim e para você também. A nossa oração, meus irmãos, é que aquilo que nós ouvimos nessa noite não seja apenas uma mensagem de encorajamento para que você tenha motivações para acreditar que o seu futuro pode ser melhor do que o seu passado. Essa mensagem, a mensagem do Evangelho, ela não serve meramente para um conforto da alma, de saber que apesar de não termos tido, em algumas circunstâncias, um pai presente, uma mãe amorosa, alguém que lutou pela nossa vida. Pelo contrário, tivemos alguém que tentou contra a nossa vida, que nos violentou, que nos traiu a confiança, que foi violenta conosco. Para além de tudo isso, o Evangelho de Cristo mostra que Cristo foi muito mais, ou é muito mais do que um sobrevivente a uma morte injusta. Cristo é aquele que experimentou a morte justa que cabia a cada um de nós. Cristo, sendo o inocente, um santo, impecável, ele tomou sobre si a minha pecaminosidade, a minha maldade, o meu desejo pelo louvor dos homens, as minhas maquinações, os meus desejos vingativos. Foi Deus quem colocou sobre o seu Filho a sua violência, a sua infidelidade. Mas Ele venceu a morte. Ele venceu o pecado. Ele derrotou Satanás para nos dar vida verdadeira, novo caráter, nova perspectiva de futuro, novo senso de pertencimento, nova realidade de um propósito de existir. Ele nos resgatou no seu Filho, para que vivêssemos para Ele, nele e por meio dele. A Ele seja a glória, na medida em que você espalha a glória do Cristo que te resgatou, aonde Ele te enviar.